Muito bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus possa nesta manhã estar abençoando a sua vida e dando a você a direção de tudo quanto você precisa fazer neste dia. Queremos meditar nesta manhã sobre o que nos diz a palavra do Senhor das nossas escolhas, as nossas decisões. Sabemos que dia a dia somos colocados diante de situações as quais nós temos que decidir e que ninguém irá decidir a nosso favor. Cabe a nós tomarmos decisão daquilo que temos que fazer, daquilo que precisamos fazer. As nossas escolhas são decisões nossas. As consequências dessas escolhas serão fruto ou resultado da nossa decisão. Como saber qual é a escolha certa? Principalmente quando estamos em momentos críticos e onde tudo parece difícil. Provérbios capítulo 14, versículo 29 diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o precipitado exalta a loucura. O livre-arbítrio, ou a condição de escolha, é um presente de Deus dado ao ser humano, pois este foi criado não para viver de maneira autômata, mas de maneira autônoma. Uma das características que define o ser humano é a capacidade de escolha, de decisão. De modo que Deus jamais permitiria para si mesmo criar um ser autômato, controlado, robotizado. Entretanto, aqui está a maior tensão da principal criação de Deus, a escolha. Embora dotado de livre-arbítrio ou liberdade para escolher, para decidir, que é um dom de Deus, o ser humano continua a fazer o mau uso daquilo que deveria ser para a glória de Deus, uma boa escolha, uma boa decisão. Durante a escolha você pode criar um novo cenário onde já se encontra experimentando as consequências da sua decisão e buscando os aspectos positivos deste momento. Pense no prazer que você poderá sentir ao ver seu trabalho tomando forma e no orgulho ao concluí-lo, por exemplo. Basicamente, escolhas erradas são feitas quando a versão que decide e a versão responsável por experimentar as consequências estão fora de sintonia. E escolhas melhores acontecem sempre quando as duas se aproximam. Quando eu tenho a condição de escolher e procuro escolher aquilo que está em sintonia comigo mesmo, daquilo que é melhor para mim, daquilo que será o melhor futuramente, não que aparentemente no momento fosse o melhor. Vamos então lembrar a história de Abraão e Ló. No livro do Gênesis, capítulo 13, versículos 1 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe, do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens,
de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda então entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. Iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu a darei a ti. E Abrão, mudando as suas tendas, foi para habitar nos cavalos de Manre, onde estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Queridos, a vida é feita de escolhas. Quando Ló decidiu escolher as campinas, ele olhou para o que a terra poderia produzir e escolheu o que os teus olhos viram como melhor desta terra. Abrão permitiu que ele escolhesse, e partiu então Ló, o seu pai, e a sua família toda, para aquelas campinas aparentemente maravilhosas, bem regadas. Não muito depois, assim que Ló se separou de Abraão, houve uma guerra entre 5 reis contra 4 reis daquela região. E o rei de Elão, Quedarlaomer, levou a vantagem sobre os seus adversários e levou em cativeiro Ló e toda a sua família, bem como todo o seu gado, todos os seus bens. Foram então levados cativos para a terra de Elão. Quando Abraão ficou sabendo que havia acontecido a guerra e que o seu irmão e os seus sobrinhos estavam presos, escravizados, partiu então Abraão e guerreou contra aqueles reis. Deus foi com Abraão e deu a ele vitória, e ele conseguiu resgatar a sua família, os seus familiares, das mãos daqueles reis malditos que os haviam escravizado, e os levou então de volta ao rei Quedarlaomer, porque Ló havia escolhido habitar nas terras de Elão, ali na região das campinas do Jordão. Com essa atitude, Abraão mostrou que nós devemos sempre cuidar daqueles que são os nossos familiares. E devemos sempre tomar atitudes inteligentes, na hora certa, da maneira correta, diante da autoridade e da permissão de Deus, para que nós possamos conseguir êxito nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. A vida de Ló não sofreu alteração alguma, mesmo diante de tão grandes circunstâncias, mesmo vendo que a sua escolha não havia sido a melhor.
Ele seguiu o seu propósito e sabemos qual foi o fim da sua história. A palavra do Senhor então nos mostra que, posteriormente, aquela região onde Ló escolheu para habitar, que tornou-se as terras de Sodoma e Gomorra, posteriormente por Deus foi destruído, porque o pecado havia se alastrado naquela região. Na realidade, nenhum de nós pode viver no lugar do outro. Ninguém pode sofrer, perdoar, odiar, amar ou ser feliz no lugar do outro. Não podemos tomar as decisões que as outras pessoas tomaram, mesmo sabendo que as decisões são erradas, são escolhas que no fim vão dar em nada ou trazer sérias consequências de graves problemas para aqueles que decidiram. A Bíblia nos diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles é a morte. Vendo Deus então todo o pecado daquela região, da cidade de Sodoma e Gomorra, decidiu Deus tomar uma atitude. Mas ele não fez sem antes informar a Abraão, porque está escrito na sua palavra que Deus não faria nada sem antes avisar aos seus servos, os profetas. E Deus então chegou a Abraão e disse: olha, o pecado de Sodoma e Gomorra tem chegado como um odor horrível até as minhas narinas. E tenho visto que há muito problema na terra, e decidiu Deus então destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão interpela diante de Deus pelos seus familiares e diz então: mas Senhor, e se houver naquela cidade 50 justos? E Deus então disse: se houver 50 justos naquela cidade, eu não vou destruí-la. Abraão então seguiu na sua ponderação, chegando a pedir a Deus que não destruísse aquela cidade, caso ele encontrasse lá 10 justos. E ele dizia: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, e me apresento diante do Senhor e te pergunto, Deus, se houver naquela cidade 10 justos. E Deus então disse: se houver naquela cidade 10 justos, eu não vou destruir. Querido, escolha é decisão nossa. Pecar ou não pecar é decisão nossa. Diante de nós está colocado circunstâncias, ou estão colocadas circunstâncias e situações que nós teremos que tomar uma escolha, uma decisão. E muitas vezes nós decidimos pelo lado do nosso próprio querer, da nossa vontade, do nosso propósito, do nosso projeto, mesmo sem analisar se esses projetos, se esse propósito serão de frutos benéficos para a nossa vida, para os nossos familiares, para a geração futura. Nós não podemos nos frustrar com o caminho dos outros, com a decisão dos outros. Não podemos castigar alguém pelas suas escolhas, mesmo quando estamos vendo que as suas escolhas estão sendo erradas ou precipitadas. Pelo jeito de ele encarar a vida, o seu modo de agir e de estar diante do mundo, nós só podemos observar com amor e seguir o nosso próprio caminho. Não podemos sofrer porque o outro não é como nós queríamos que fosse, ou porque ele está num momento diferente, ou numa decisão diferente, ou num caminho diferente, num aprendizado diferente, vivendo uma situação diferente ou acreditando de maneira diferente. Nós não podemos e nem precisamos ficar bravos com essas situações, porque na nossa visão uma pessoa parece não enxergar o óbvio, porque ela não desperta na mesma sintonia que nós. Ela não está vivendo a mesma primavera que nós, a mesma estação que nós. Ela não está apta pelo nosso
mesmo canteiro, para cultivar as mesmas sementes, ou não se interessa pela mesma luz que nós vemos. Nós não podemos dizer, venha ver o sol, que daqui da minha janela está tão lindo, se a pessoa está do outro lado admirando a lua. Enquanto há sol em um hemisfério, a lua está do outro lado. Enquanto vivemos dia aqui no Brasil, no Japão é noite, na Austrália é noite. Nós não podemos então obrigar que essas pessoas possam enxergar do mesmo ângulo que nós estamos enxergando. Muitas vezes estamos nas redes sociais, postamos, ó, que chuva maravilhosa, e o outro lá do outro lado, às vezes até uma cidade vizinha está dizendo, aqui o sol está rachando, está quente, é um sol para cada um. As situações que vivemos, os momentos que vivemos, são diferentes. Por isso não podemos nos entristecer, aborrecer ou nos revoltarmos por causa disso. Não podemos nos revoltar com a vida que não é nossa, com uma escolha que não é nossa, que são de outras pessoas, decisões e atitudes que são de outros, que estão vivendo em uma sintonia diferente, em um mundo diferente. Eu quero adorar a Deus e quero que todos adorem. Eu quero levar Deus a todos os rincões da terra, aos 4 cantos da terra. E quero que todos levem, quero que todos vivam Deus, quero que todos entendam Deus, porque isso está no meu coração e eu vivo uma experiência de vida com Deus. Mas eu não posso obrigá-lo a fazer isso. Não posso obrigar outros a fazer isso. Se eu quero viver uma vida de oração, de leitura da palavra, de adoração a Deus, estar todos os dias de joelhos, no templo, em casa, no monte, seja onde for, é o meu propósito, é o meu projeto. Gostaria eu que todos fossem assim, mas eu não posso decidir por você, eu não posso escolher pela sua vida. Nós não podemos esperar que as frequências ou as sintonias se equiparem. Não podemos esperar que a minha decisão seja a decisão de todos. Muitos vão decidir a mesma coisa, mas nem todos. Podemos almejar, mas sem ansiar, sem afrontar, sem querer controlar as pessoas, sem querer buscar ou obrigar que os outros decidam por si só. Eles é que terão que decidir. Qualquer batalha que nós fizermos a esse respeito aniquilará a delicadeza ou a verdade da liberdade que temos para decidir, para escolher por nós mesmos. Então, amados, veja bem, Ló decidiu estar diante das campinas maravilhosas do Jordão, que aparentemente lhe trariam boas condições, melhores cultivos, melhor situação para o seu gado. Ele escolheu, se deu mal. Nós não podemos crer, ou definir, ou forjar, ou incutir na mente das pessoas. O que nós podemos entender das nossas escolhas, o que nós podemos definir nas nossas escolhas, não podemos decidir ou definir que o nosso caminho é melhor do que o do outro, mas podemos mostrar que os frutos que estamos colhendo são muito melhores do que aqueles que se apresentam diante das outras pessoas que descuidosamente escolheram outro caminho. Não podemos esperar que, irrigando uma flor, ela se abra. Tem o tempo certo, o momento certo, para que ela venha se abrir. Você é livre para fazer as suas escolhas, como disse Pablo Neruda, mas é prisioneiro das suas consequências. Cada decisão que temos na vida, cada situação que temos na vida, nos levará a alguma consequência, a alguma circunstância posterior.
Cada escolha que fazemos, cada momento que decidimos, cada situação que vivemos, fará florescer, frutificar algo mais adiante, que será em decorrência daquilo que nós estamos vivendo. Quais têm sido os propósitos seus? Quais têm sido os objetivos da sua vida? Que circunstâncias você tem vivido? Que neste dia, o temor do Senhor, o carinho de Deus, o caminho do Senhor, seja o caminho da sua vida. A Bíblia nos diz: oxalá os vossos caminhos fossem os meus caminhos, os vossos pensamentos fossem os meus pensamentos. Mas eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz. Deus tem o melhor caminho para você. Deus tem a melhor escolha, a melhor decisão, a melhor rota. Ele está trabalhando para que tudo na sua vida seja fruto de boa colheita, vitórias para a sua vida. Este é Deus, o nosso Deus, que trabalha incansavelmente por aqueles que dele necessitam. Pense bem ao fazer a sua decisão. Pense bem ao tomar uma atitude. Lembre-se sempre daquilo que está escrito em Provérbios capítulo 14, 29, como falamos no início desta mensagem. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Aquele que decide precipitadamente terá, infelizmente, consequências drásticas da sua escolha. Podemos fazer escolhas, e a escolha é nossa, mas as consequências das escolhas são frutos daquilo que nós decidimos para nós. Querido Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e te pedimos, Senhor, ajuda-nos a tomar decisões inteligentes, a tomar decisões sábias, pensadas, estruturadas, baseadas no propósito e na vontade do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, e dá-nos a direção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e fazermos somente o que é melhor, decidirmos somente pelo melhor. Deus abençoe o Teu povo nesta manhã, aqueles que estão conosco ouvindo a Tua palavra e participando agora desta oração. Envia cura àqueles que estão porventura passando por momentos de enfermidade. Envia libertação àqueles que precisam neste momento e estão buscando no Senhor libertar-se de coisas que não te agradam e que afligem a sua vida, a sua alma e que ferem o seu coração e que impedem a perfeita comunhão com o Senhor. Abençoe o teu povo com grande paz e toma-nos nas tuas mãos, sustenta-nos, pois confiamos no Senhor e dependemos do Senhor e da tua palavra em nosso coração. Fica conosco, Deus, nos abençoe, sustente as nossas vidas na tua presença. Nós oramos confiados no Senhor e te agradecemos porque sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Abençoe o teu povo com grande paz neste dia. Dê alento àquele coração sofrido. Dê consolo àquele coração que chora. Tire toda a perturbação, toda angústia, toda ansiedade, toda opressão, toda depressão, Senhor. E abençoe o teu povo agora com a grande bênção dos céus. Oramos no nome de Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Salvador.